a gente faz um planejamento comercial, pessoal, simplesmente para ter maiores chances de bater a meta. Então, quando a gente quer determinado efeito, e esse efeito é superior, né, ao que a gente já realizou, tem aquela velha frase, não adianta você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, aqui você vai precisar entender o que precisa ser feito para você atingir aquele resultado. Então, a gente faz um planejamento comercial para o objetivo número 1, conseguir bater meta de uma forma mais consistente e eficiente. E o ponto 2 é para você entender diariamente, semanalmente, se você está no caminho planejado, que você possa corrigir o rumo rapidamente, caso as coisas não saiam como você tinha planejado. Isso vale tanto para resultados positivos, poxa, você percebe que determinado canal está performando melhor, que você encontrou ali um bom pitch de vendas e você conseguir investir ali para replicar esse resultado, como também, na medida que você está investindo em determinado canal, iniciativa, e ele não performa como você espera, conseguir corrigir o rumo rapidamente. Então, resumidamente, para bater mais metas e para não observar, né, o barco afundar ou o resultado ir aquém do planejado por muito tempo, conseguir reagir rapidamente. Excelente, muito bom, Felipe. Maravilha. E aí, acho que como que a gente vai estruturar o nosso conteúdo aqui hoje? Né? Então, a gente começa agora justamente entendendo a importância e qual que é a razão na gente fazer um planejamento comercial. A gente vai entrar na sequência, nas diferenças dos métodos que podem ser feitos para executar esse planejamento, quais são as principais alavancas de crescimento, e aí no fechamento a gente vai compartilhar um template de como botar isso em prática, já tudo estruturado, para todo mundo ganhar tempo e já fazer como framework bem bacana. Então, acho que a gente pode dar sequência, Felipe, acho que falando um pouco, batendo nesses grandes motivos, e aí já entrar nessas diferenças de métodos, né? Porque eu acho que seria legal você trazer um pouco para o pessoal quais são esses dois grandes jeitos de fazer um planejamento. Legal, pessoal. Antes da gente entrar no método, é preciso entender a premissa do crescimento. Então, a premissa do crescimento, ele trabalha com duas variáveis que são chave. Primeiro é o investimento. Para crescer, você precisa investir. E segundo é o fator tempo. Não adianta você investir e esperar o resultado no próximo mês, um resultado de curto prazo. Então aqui a gente vai procurar entender através desse workshop prático aonde ficam os principais prêmios. E quando você identifica um prêmio, seja uma taxa de conversão, um potencial aumento de ticket, um canal inexplorado, como que funciona essa lógica? Investimento versus plano de ação, né? Então, o quanto que você precisa investir e o quanto você precisa trabalhar diariamente, semanalmente, para absorver aquele resultado e conseguir captar determinado prêmio. Então, a gente vai seguir uma lógica aqui de engenharia de receita, pegando todas as principais alavancas e entender qual é o comportamento dela e, sobretudo, como que vocês modelam ela na prática. Espero que no final aqui do workshop vocês consigam desenhar um plano de crescimento, um plano de metas que seja consistente. Excelente. E, Felipe, quando a gente fala de métodos, né? Então, a gente tem o top-down, bottom-up, quais são as vantagens, as desvantagens, né? O que consiste nesse método? Assim, acho que seria legal você trazer uma definição disso e um pouco das diferenças para a galera. Acho que é o primeiro passo para a gente ter um entendimento de por onde seguir, né? Legal, pessoal. O modelo top-down é aquele onde a gente define qual é o tamanho do nosso mercado, qual é o tamanho do público endereçável e desenha as metas a partir dali. Então, ele é muito comum em empresas que têm investimento de venture capital. Por quê? Porque você compra determinada expectativa de crescimento. Então, existe uma expectativa de retorno do investidor, onde você precisa garantir aquele crescimento, né, para a empresa valer mais e numa próxima jornada trazer um retorno. Então, a partir do momento que você pega um investimento, por isso que não é tão interessante você, às vezes, captar num valuation muito alto, sem ter um bom plano de crescimento, porque isso seta uma marcação de valor
e você precisa crescer naqueles parâmetros para entregar um retorno, né? Então, a metodologia top-down, ela tem como premissa e como base o tamanho do seu mercado endereçável, o tamanho do seu prêmio, e as metas se desenrolam daí. No modelo bottom-up, pessoal, que é o de baixo para cima, você vai avaliar a sua base histórica e a estrutura que você tem atualmente. Então, considerando a nossa estrutura de vendas hoje, o que a gente conseguiria fazer de diferente? Quais são as premissas que a gente consegue ajustar? Aonde seriam os principais investimentos? A ordem de priorização dos investimentos? Então, ela leva em consideração de baixo, de dentro para fora, de baixo para cima. Então, ela vai avaliar cada uma das métricas comerciais e de canais e entender o quão mais você pode apostar nelas para entregar determinado resultado. Pessoal, vantagens dos métodos. Não existe método melhor ou pior, eles são diferentes. E já vou trazer e antecipar que a melhor forma é que a empresa desenvolva os dois para que ela veja o ponto de encontro. Se o tamanho do prêmio que ela almeja alcançar está diretamente ligado à estrutura que ela tem e se essas premissas, se essas alavancas, elas estão sob domínio, você conhece elas. E aqui é o principal erro até das empresas. Elas estabelecem uma meta top-down, ela almeja crescer 10, 20, 30% no ano, só que ela não exercita as premissas. E para crescer isso, ela vai precisar investir nos canais, fazer mais marketing, ter uma ferramenta de outbound, né? Ter uma ferramenta ali para analisar as suas ligações e ajustar, né, o parafuso entre as etapas para conseguir captar ali uma maior taxa de conversão. Então, o principal erro é você mirar na meta sem desenrolar as premissas, né? Sem entender o que é fundamental para você construir essa meta. Mas ambos carregam vantagens e desvantagens. Vantagens do método top-down. Você tem um alinhamento, uma visão holística. Afinal, você seta qual é essa meta e você determina para o time de vendas, de CS, que a gente realmente precisa crescer, porque aquele crescimento está acordado. Pessoal, isso traz velocidade na tomada de decisão, porque essa meta ela é determinada pelo founder, pelos investidores, e ela segue essa premissa de valoração da empresa ao longo do tempo. Isso traz, pessoal, velocidade e geralmente está atrelado a uma boa oportunidade de mercado. Então é como se a minha empresa ali, depois que ela tem o apoio dos investidores, ela tivesse clareza em qual tamanho do mercado ela pode pegar, e com essa grana do investimento, ela vai acelerar esse processo para captar aquele prêmio. Então, essas são as vantagens. Quais são as desvantagens desse método, pessoal? Se você não tem a qualidade nas premissas, as metas ficam irreais, porque você tem aquele crescimento e você joga toda essa expectativa de crescimento em cima de vendas. E aí, o que os empreendedores, o que os times fazem? Eles contratam mais vendedores achando que isso vai resolver o problema, aumenta a meta dos vendedores, então são os times que mais têm burnout, mais que os vendedores ali não conseguem performar, porque já se entra no mês com aquela sensação de jogo perdido, porque parece que numericamente aquela meta é impossível de ser batida. Quem é vendedor e está escutando a gente aí, provavelmente já participou de uma empresa, de uma jornada que você fala, poxa, mas matematicamente, numericamente, parece que não está encaixando. Então, você não se antecipa, você não estressa ali o que precisa ser feito para suportar aquele crescimento. Você acha que tudo vai ser resolvido contratando mais vendedores e aumentando a meta. E a gente vai mostrar que não é bem assim. Mas a gente precisa afirmar, pessoal, que as empresas que têm um crescimento acelerado, que captam os melhores prêmios, elas desenvolvem um bom método top-down, ou seja, elas olham para esse prêmio, entendem o mercado e ela bota pressão nesse crescimento. Qual que é a diferença? Ela estressa as premissas antes. Método bottom-up, de baixo para cima. Quais que são as vantagens? Primeiro, você tem uma motivação e um alinhamento comercial, porque ela nasce da capacidade do vendedor e de como que você vai munir esse vendedor com oportunidades de negócio.
Então, você começa olhando de dentro para fora e isso traz um maior alinhamento. Outra vantagem, traz solidez nas premissas, porque você vai olhar as principais alavancas e trabalhar volume, taxa de conversão em cima dessas premissas para ver o quanto de fato dá para crescer. Traz maior domínio da operação, porque você não vai mirar o sonho grande, você vai mirar a sua capacidade e desenhar cenários. Quais que são as desvantagens desse modelo, pessoal? Geralmente, quando você fica preso só nesse modelo, você não cresce todo o seu potencial. Você faz um jogo mais racional, mais realista, né? Mas para empresas que têm bons mercados e grandes mercados, você não olha ali para o tamanho do prêmio, então é um plano que geralmente fica menos agressivo. Pessoal, ele traz toda uma lógica de comprometimento de pós-venda, vendas e marketing. Então, quando você estabelece um método, né, bottom-up, você precisa de um alinhamento muito claro de maturidade entre todas essas áreas de receita. E caso um não entregue o resultado, isso vai ter um efeito cascata na frente. Então, é muito importante cuidar desse alinhamento. E se demora para construir um pouco mais o plano. Esse é o método que a gente vai trazer aqui hoje, vai ser todas as premissas. Mas como ele estressa as alavancas, ele exige discussão, ele exige reflexão, análise de base histórica. Então, o método top-down, você entende o prêmio e faz um efeito cascata desse plano. É uma planilha que você vai desenrolar quais são as metas que você precisa alcançar. O top-down, você vai avaliar e vai ter que refletir por onde você pode crescer. Gente, para finalizar a diferença entre os métodos, os dois são relevantes. Cada empresa tem um contexto, então se a sua empresa não vai super investir, não tem investimento de terceiros, quer fazer ali um investimento consciente, o método bottom-up vai ser mais interessante para você. Se você dorme com a sensação que tem dinheiro na mesa, que o mercado precisa da sua solução, que se você botar mais dinheiro ali, você consegue saber e ter uma segurança que você vai gerar mais receita, o método top-down é muito importante. O melhor cenário é quando você faz os dois e checa e vê se para captar aquele prêmio que o seu mercado demonstra, você tem a estrutura necessária para crescer de forma eficiente e não simplesmente botar grana em vendas, contratar vendedor, contratar mídia paga, esperando que os astros se alinhem. Então, essa é um pouco da diferença dos métodos. Hoje a gente vai dar uma atenção específica para o bottom-up, que é aquele onde você olha as premissas e constrói, porque ele é adequado para todas as empresas, mas aquelas que têm um bom mercado não deixem de fazer também o top-down. Pessoal, para falar disso, é muito importante, eu sempre trago nos meus materiais a pirâmide de Chet Holmes e o seu tamanho de mercado, né? Porque a gente sabe que esses percentuais eles variam de mercado para mercado. Mas a gente tem só uma parte do nosso público comprando agora. 7% disposto a ouvir. 30% não está pensando nisso. Acredita não estar interessado. Tem certeza que não está interessado, mas ele está dentro do nosso ICP. E possivelmente ele tem os problemas que a gente resolve. E quando a gente correlaciona isso com o nosso tamanho de mercado, né, a gente tem um número de empresas no TAM que poderiam contratar a nossa solução. O SAM, quando tem algum recorte de maturidade, e o nosso som, pessoal, que é aquele mercado que a gente vai obter no cruzamento dos métodos, o nosso som, no bom português, ele é nosso ICP. Quem pode extrair resultado da nossa tecnologia agora, da nossa solução agora? É aquele que a gente vai modelar. Então, o som, a gente tem que entender aquele tipo de perfil que, se cair para a gente no comercial, a gente vai ter que vender, porque claramente ele extrai resultado. E aí fica a reflexão. Quando a gente olha esse CP, né? Qual o percentual dele que está comprando agora? Ele tem essa percepção de dor? Qual é o tamanho da minha meta? E aí a gente percebe, pessoal, que às vezes, quando você trabalha só quem está comprando agora, dentro do seu som, isso não é o suficiente para você crescer. Você tem que vender para quem está comprando agora, para quem está levantando a mão. Mas tem que pegar aquela pessoa que está disposta a ouvir e falar, fulano,
Perfis de empresas como a sua geralmente tem esse problema. Vamos ver como resolver esse problema? Né? Quem não está pensando nisso, mas tem o ICP, pegar ele numa etapa anterior. Então, o desenho do seu planejamento de metas, pessoal, está diretamente ligado ao tamanho da sua meta. Então, se a sua meta for grande e o volume de empresas comprando agora for pequeno, você vai ter que pegar pessoas que estão dispostas a ouvir, que estão dentro do ICP, mas não estão pensando nisso naquele momento, que acredita não estar interessado, mas que está dentro do ICP, e colocar eles comprando agora. Então, o tamanho dessa seta é o tamanho do esforço que o seu comercial, que o seu marketing, né, vai precisar fazer para gerar essas receitas. A gente pode falar que o tamanho da sua seta está diretamente ligado ao grau de investimento que você precisa fazer. E aqui a gente tem dois cenários. Cenário 1, poxa, Felipe, o meu mercado endereçável é gigantesco. A gente tem empresas comprando agora em volume. Elas levantam a mão, elas convertem nas nossas campanhas, né? Então, isso vai exigir de você uma estrutura mais simples. Por quê? Porque tem um grande volume comprando agora. Mas às vezes a gente se depara na Ibseed aqui, pessoal, com uma tecnologia que gera um super ROI, né? Só que o mercado não sabe que ela existe. Ela é inovadora. Ele tem um problema, mas ele não sabe que ele pode resolver o problema daquela forma. E aí você precisa pegar na mão dele e falar, Cris, isso daqui também é para você. Só que aí você vai ter que pegar a pessoa que não está pensando nisso e despertar esse interesse, acelerar a jornada. Então, a realidade da maioria das empresas, gente, é criar um planejamento que venda para quem está comprando agora, mas criar uma estrutura para que você pegue clientes dentro do seu ICP, mas que não estão pensando nisso, e coloquem eles para comprar agora. E essas são suas campanhas de marketing, suas iniciativas de outbound, que você pega aquele cliente que não entrou na jornada. Até porque, pessoal, uma tendência de vendas é quem está comprando agora, ele não precisa tanto de um vendedor. Ele já sabe que tem um problema, ele já chegou na solução. Agora, se você tem um mercado competitivo, se você quer vender, né, com uma meta agressiva, você vai precisar pegar quem está disposto a ouvir, quem não está pensando nisso, quem acredita não está interessado, mas está dentro do ICP, e colocar ele para comprar agora. E isso demanda duas coisas, que são as nossas variáveis base de um planejamento comercial. Primeiro, investimento. Você vai precisar criar uma operação outbound, investir em marketing com qualidade. E ponto 2, pessoal, tempo. Não adianta você querer investir em dezembro para captar o prêmio em janeiro. Cada canal tem um tempo de maturação, cada estratégia tem um tempo de reação. E aqui os founders e líderes comerciais, eles erram. Eles acreditam que tudo vai ser resolvido, né, contratando o vendedor, aumentando a meta, e na verdade tem toda uma lógica de tempo para você investir. E aí vocês vão ver que eu vou trazer vários gráficos aqui, pessoal. Depois esse conteúdo ele vai estar disponível para vocês, mostrando qual é o impacto no fluxo de caixa quando você cresce 2 clientes, 5 clientes mês e 10 novos clientes mês. Aqui em condições estabilizadas. Vocês conseguem ver a conclusão desse gráfico, gente? O que esse gráfico fala? Que para crescer mais, você vai precisar investir mais. Então, olha a diferença quando você traz 2 clientes, o impacto no fluxo de caixa na nossa seta, na nossa curva azul. Agora, olha a comparação em relação a 10 clientes. Então, a gente não pode esperar crescer os 10 clientes por vendedor, gerar essas oportunidades qualificadas, sem estar disposto a pagar esse valor. Então, você vê que tem uma barrigada ali. O que essa barrigada ela significa? Investimento antecipado. Então, para vender para 10 clientes, né, em detrimento de 2, você vai queimar caixa de forma mais intensa, não numa ordem de 5 vezes mais, como seria o número, porque a dinâmica do investimento no custo de aquisição é diferente
das novas receitas, mas resumidamente, pessoal, para crescer mais, vai ter que pagar mais. Quanto mais tempo você se antecipa, maior a chance dessa jornada ser eficiente. Se você ficou no curto prazo, você vai precisar queimar capital, porque não existe ação no curto prazo que não esteja atrelado a investimento, a conseguir captar aquela pessoa dentro do ICP de uma forma paga. Então, isso a gente precisa ter consciência, porque a maioria dos founders e gestores de vendas, eles pecam nessa premissa, nessa lógica de tempo e investimento.